Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Atos 17, a partir do versículo 16. Diz assim: Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles os levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é este que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. E que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas notícias. Então Paulo ficou de pé diante de todos na reunião da Câmara Municipal e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoravam seus deuses, encontrei um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. E o tema da mensagem é: quem é este Deus? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem falado conosco através da vida das irmãs, Pai, através da vida dos louvores. E eu te peço, Senhor, humildemente, venha usar minha vida, Senhor. Que não venha ser eu, mas venha ser o teu Santo Espírito. Que cada palavra, Senhor, venha de encontro ao coração da tua igreja e que o Senhor possa operar grandes maravilhas neste lugar. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos voltar a uns 5 anos atrás. Eu comecei a vir na igreja por causa de uma aula de música. Porém, quando eu entrava aqui, porque eu às vezes até ficava com raiva, mas eu agradeço a vida do Alif. O Alif ele nunca comunicava o horário direito da aula. Então eu chegava antes e assistia um pouco da EBD. Eu ficava com raiva porque eu não queria assistir, eu não queria ouvir essa palavra. Mas essa palavra começou a incomodar meu coração. Algo começou a queimar. Porém eu via as pessoas cantando e pregando e eu pensava: mas quem é este Deus? Porque é fácil você ver pessoas cantando bonito, mas você não entendeu o que aquilo quer dizer. Ou aquilo não estar tocando no seu coração. E eu comecei a vir para a igreja, comecei a fazer amigos. Porém, eu sempre olhava para o altar e falava: mas quem é este Deus? Porque eu conhecia um Deus de ouvir falar. E sempre que eu ouvia esta mensagem, algo queimava no meu coração. Alguma coisa em mim ansiava conhecer mais deste Deus que para mim era desconhecido. E um dia, no dia da Bíblia, teve um evento na igreja, no endereço antigo. Eu não sei como funcionou o sorteio, se era por lista de presença. Eu sei que eu não coloquei meu nome. E eles estavam falando que a Bíblia era isso, a Bíblia era importante, não sei o quê. E eu pensava comigo, mas eu não tenho essa Bíblia. E eu lembro que o pastor Aguinaldo estava falando que através dessa palavra nós conhecemos a Deus e tudo mais. E eu pensando: eu não tenho isso. E algo queimava no meu coração, aquilo estava me incomodando, porque eu queria conhecer aquele Deus que até então era desconhecido. Então eu pensei comigo: Deus, se eu ganhar uma Bíblia dessa para te conhecer, eu vou ficar aqui. E enquanto eu estava pensando, até parei de prestar atenção no que o pastor e um outro senhor que estava do lado estava falando. Eu nem estava ligando porque eles estavam falando, mas eu estava falando com Deus: se eu ganhar essa Bíblia e através dela eu te conhecer, eu vou ficar aqui. E em poucos minutos o pastor falou:
pegou um papelzinho lá, Eduarda Paixão de Jesus. Aí, naquele dia, eu comecei a conhecer esse Deus. E meditando nesta palavra, se você for perceber no versículo 24, Paulo diz assim: Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisam que faça nada por ele, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Eu tentei buscar e explicar o que é este Deus, porque por mais que a gente tente explicar Deus com inúmeras palavras, você pode usar palavras difíceis, palavras de vários idiomas, a gente nunca vai conseguir explicar Deus na sua essência, porque Deus é grandioso, Ele é maravilhoso. E uma parte de curiosidade, por que os atenienses estavam tão curiosos com esse Deus? Primeiro, porque uma coisa diferente do cristianismo é porque Deus era um Deus de todos. Na maioria das religiões, os deuses eram mais, por exemplo, dos ricos, aqueles que eram pobres e escravos, eles se sentiam, como é que se fala assim, apartados daquela religião. Porém, Deus, ou Jesus, quando ele veio para salvar a todos, ele mostrou que Deus é um Deus de misericórdia perante a todos. E ele, em primeira coisa, mostra que ele é um Deus de amor. Então, quem é este Deus? Um Deus de amor. Um versículo muito conhecido de todos os irmãos está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a primeira parte que ele mostra que é um Deus de amor. Porque o seu único filho se entregou por todos nós. E em 1 João 4, versículo 15 e versículo 16, diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele está em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O amor de Deus transcende qualquer entendimento nosso. O amor de Deus, ele é grandioso. E em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E Deus, ele continua demonstrando esse amor todos os dias, porque ele ainda quer salvar as pessoas. Porém, nós que já estamos aqui na igreja, nós que já estamos salvos, temos a missão de anunciar esse amor. Porque ele é tão grande, por que a gente retém esse amor para nós mesmos? Às vezes parece que a gente tem retido o amor de Deus dentro da igreja, mas não, a gente tem que sair e anunciar para todos, porque todos merecem conhecer esse amor. E mesmo com a nossa condição de pecador, nós sabemos que nós não merecíamos este perdão, porém ele nos trouxe a remissão. Então, eu quero dizer na segunda coisa, que Deus é um Deus de nova chance. Porque, nós recebemos uma nova chance. Em Filipenses 3:5, nós vemos Paulo falando um pouco de como ele era antes de ele conhecer Jesus. Mas, através do que aconteceu, ele ficou cego e tudo mais, ele conheceu Jesus, ele recebeu uma nova chance. E o que ele fez com essa nova chance? Além de ter transformado a vida dele, ele anunciou para outros que Deus era um Deus de nova chance. Igual, eu estava até comentando com as minhas irmãs, Jesus, ele dava uma nova chance para todos que estavam ansiando por algo novo na sua vida. As pessoas sempre falam assim, não julgueis, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Elas sempre usam essa passagem. Porém, quando os fariseus saíram de perto daquela mulher, o que foi que Jesus falou? Vá e não peques mais. Ninguém lembra dessa parte. Todo mundo fala, não julgueis. Só que Jesus mostra que ele estava dando uma nova chance para aquela mulher, uma mulher pecadora,
uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher que estava sendo humilhada. Aqueles homens queriam ver se Jesus era o Filho de Deus mesmo, queriam acusar de Jesus de alguma forma. Mas até nisso, Jesus mostrou que ele era um Deus de nova chance. Porque ele falou para aquela mulher, vá e não peques mais. Ou seja, eu estou te dando uma nova chance, mude de vida. Ele também é um Deus de descanso. Muitas das vezes a gente pensa que Deus vai na guerra comigo e não sei o que lá. Só que a gente esquece que ele também é um Deus de descanso. E ele quer que nós confiemos nos propósitos que ele tem para cada um de nós. As pessoas pregam muito sobre os discípulos com Jesus no barco e na tempestade. Eu sempre me pergunto, se eu estivesse no barco, o que é que eu faria? Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando, ele estava em plena paz. Mesmo que do lado de fora, o lado externo, estava em tempestade, o vento estava batendo forte, as ondas estavam batendo forte. Porém, Jesus estava descansando. E eu sempre me pergunto, o que eu faria se eu estivesse no barco? Porque esta passagem nos dá muitas lições. E uma delas é que, se nós crêssemos de verdade, nós descansaríamos e confiaríamos que Deus tem poder para parar a tempestade, que Deus tem poder para parar o vento. E se ele está no barco, independente do que está acontecendo, ele vai nos ajudar a chegar até o final. Outra coisa, Deus é um Deus de companhia, ele é um bom companheiro, ele é o nosso fiel amigo. Quando a gente vai no Velho Testamento, sobre a história de Daniel, a gente sempre lembra da consagração dele. E isso me mostra que Daniel valorizava a companhia de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E ele sempre buscava Deus em oração, independente do que estava acontecendo. Até mesmo quando o rei deu aquele decreto, ele não se importou, porque ele valorizava a amizade de Deus. E se você valoriza a amizade de Deus, saiba que ele é um bom companheiro. Ele vai estar com você 24 horas por dia. Ele vai ser o seu amigo em todas as horas. Porém, às vezes a gente se esquece desse bom amigo, mas ele jamais se esquece de nós. A gente sempre lembra do que aconteceu na fornalha com Mesaque, Sadraque e Abidnego. Porém, eu fico pensando, se Daniel não fosse tão amigo de Deus, o que será que tivesse acontecido na cova dos leões? Porque os seus amigos ficaram, eu não sei exatamente o tempo, mas foi curto o tempo que eles ficaram na fornalha. Porém, Daniel passou a noite na cova dos leões. Imagine se ele não tivesse uma fé firme, uma fé convicta, e tivesse um bom amigo como Deus. Se ele não tivesse semeado a boa amizade com Deus, o que será que tinha acontecido? Um dia eu vi uma publicação no Facebook que dizia assim que os leões não quiseram nada com Daniel porque Daniel não tinha cheiro de carne. E o que isso representa? Porque Daniel buscava tanto alimentar a sua vida espiritual que até quando a sua carne... Eu sei que ele ficou com medo, mas Deus deu paz para ele, deu Deus descanso. Porque ele sabia que aquele bom amigo, aquele bom companheiro, o livraria da morte, assim como também livrou os seus amigos. Uma coisa que eu fico inspirada com o jeito que Jesus era, porque Jesus, ele revelava a natureza de Deus. E uma coisa que você vê em Jesus é sinceridade. Outra coisa na amizade era sinceridade. Porque entre os discípulos, Jesus sabia quem seria o traidor. Jesus sabia o que iria acontecer. Mesmo assim, ele agiu com sinceridade. Ele agiu com amor. Mesmo ele estando no meio de pecadores, ele agiu com sinceridade. Ele não quis, escolher, vem você. Não, ele agiu com sinceridade e quis demonstrar o amor para todos, cumprindo assim a missão com que ele era designado. Uma coisa que eu tenho vivido na minha vida é que Deus é fiel. Principalmente neste momento que nós estamos vivendo em 2020. Muitas pessoas perderam seus empregos. Muitas pessoas, às vezes, passaram necessidades. Muitas pessoas acabaram falecendo.
Porém, nessas coisas que nós vemos que Deus continua sendo fiel. Na minha casa não faltou nenhum dia. Meu pai e minha mãe ficaram preocupados, mas nós vimos a fidelidade de Deus. E nós temos vivido isso, porque nós sabemos que aquele que prometeu, ele é fiel e ele há de cumprir. Saiba disso. Às vezes você está na sua casa e pensa, quando é que eu vou para a igreja? Mas lembra que Deus é fiel. Continua orando. Continua sendo bom servo. Continua valorizando a amizade de Deus que é verdadeira. Ele é fiel amigo e jamais te abandonará. Aleluia, Senhor Jesus. Outra coisa, Deus, ele é um Deus de novo tempo. A palavra do Senhor nos mostra isso porque ela se renova a cada dia. A gente pode ler a mesma coisa todo dia, mas Deus vai renovar a sua palavra, ele vai renovar aquilo que ele está falando com você. Então, quando você estiver passando por coisas, lembre-se que Deus é um Deus de novo tempo. E tudo o que está acontecendo na sua vida é para uma lição, é para um ensinamento. Nós estamos num culto de quarta-feira, um culto de testemunho. Porém, muitos irmãos acabam deixando de compartilhar. Porém, eu sei que Deus ainda tem agido na tua vida. Então, se você tem algo para compartilhar, manda seu vídeo, porque esses vídeos edificam a fé das outras pessoas. Parece que Deus só opera quando as pessoas podem subir no púlpito, mas não. Neste período de quarentena, Deus tem operado grandes coisas. Eu tenho certeza disso. Principalmente nesta casa, porque muitos têm sido fiel mesmo estando distante. E eu sei que não tem faltado nada nessa casa também, porque todos nós temos sido fiéis, mesmo no pouco. Mas nós temos honrado aquilo que o Senhor tem nos dado. Uma coisa pode parecer meia vaga, mas Deus é um Deus de mistério. Por quê? Porque nós não entendemos os pensamentos de Deus, nós não entendemos o tempo de Deus. Nós não entendemos muitas coisas de Deus, mas nós sabemos que Ele é Deus e Ele age conforme o querer dEle. Por isso que nós temos que aprender a descansar naquilo que o Senhor tem feito, porque Ele age muitas das vezes para provar a nossa fé. Ele, mesmo nós não compreendemos, nós devemos confiar nele, porque tudo tem um propósito. Por exemplo, quando ele prova a nossa fé. Nós vimos com Isaac, quando o pai dele foi sacrificar. Você pensa, nossa, o único filho. Como a gente vai... o único filho, o que vai acontecer? Mas mesmo assim, Deus proveu. Ele provou a fé e ele proveu o cordeiro. Muitas das vezes a gente não compreende o propósito de Deus, como por exemplo Abraão. Ele não sabia exatamente quem era aquele Deus, não sabia para onde Deus queria o levar, não sabia nada. Mas mesmo assim, ele confiou naquilo que Deus estava dizendo para ele. Eu não lembro exatamente para quem foi, mas perguntou, acho que foi para Moisés, perguntou quem é esse Deus? Eu sou... foi para Moisés. O faraó vai perguntar, mas ele vai perguntar quem é esse Deus? Aí Deus vai falar, eu sou o que sou. Porque só essa palavra basta. Você tem que acreditar que ele é o que é. E ele é Deus. Uma coisa maravilhosa que Jesus nos demonstra é que Deus não é simplesmente um Deus distante, mas ele é um pai. Um pai que ele não desiste dos seus filhos. Uma coisa que eu sempre escrevo, que o pastor falou, não existe filhos preferidos, mas existe filhos
que tem intimidade com o Pai. Então saiba disso, que Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai que quer estar sempre junto com os seus filhos. Porém, muitas das vezes, a gente como filho rebelde, ou como filho mimado por não receber aquilo que a gente pediu, a gente se afasta desse Pai. Porém, se nós cultivarmos essa intimidade, saiba que Deus vai operar coisas maravilhosas na sua casa, Deus vai operar coisas maravilhosas na sua família, Deus vai operar coisas maravilhosas. Porque na vida normal, quando você é um bom filho, você recebe algo em troca, porque os seus pais valorizam a sua educação, valorizam o seu amor para com seus irmãos, para com seus pais. Os pais sentem orgulho. Em várias, sempre eu me pergunto, será que a minha vida agrada a Deus? Será que eu trago um orgulho para Deus? Sabe, assim, uma felicidade de Ele olhar para mim e falar, olha, ali está a minha serva. Eu sempre busco isso, porque eu entendo que Ele é meu Pai. E sem Ele, nada eu sou. Deus, Ele propicia coisas maravilhosas para aqueles que creem. Igual as irmãs estavam cantando aqui, eu até anotei. Muitas das vezes, a gente não tem todas as respostas, mas a gente tem que estar convicto de que nós seremos adoradores deste Deus. Nós iremos adorá-lo independente da circunstância, independente do tempo. E Deus também é um Deus de ensinamentos. Em tudo, Ele nos ensina. Tem em Eclesiastes, em várias coisas que ele está refletindo, muitas vezes ele fala, sei lá, de uma formiga. Ou ele fala, olhe para o campo, olhe para isso. Por quê? Deus deu sabedoria para Salomão e ele entendeu que Deus é um Deus de ensinamento. Em tudo que ele olhava, ele via algo sábio, ele via algo de sabedoria para poder ensinar para outros. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus em tudo. Seja numa pequena oração, no louvor, numa palavra. Não precisa alguém dizer seu CPF e RG para você entender que é para você. Não, mas se você também entender que Deus é o teu Pai, e como filho que tem intimidade, Ele vai estar o tempo inteiro falando com você. E nós temos que confiar nele. Eu não escrevi tantas coisas, mas em pequenas coisas que eu vi, dá para entender mais ou menos quem é este Deus. Porque, igual eu falei, eu posso falar aqui 10 horas, eu não vou conseguir explicar quem é este Deus. Porque Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é autor de todas as coisas. Nós jamais vamos conseguir entender a grandeza de Deus, mas que nós possamos orar e buscá-lo, ser mais íntimos e mais fundo neste mar de graça e tentar ter Deus em nossas vidas, que em tudo as pessoas possam ver a graça de Deus reluzindo em nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.